Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Viva, sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente, um podcast da Casa de Investimentos. Neste segundo episódio vamos literalmente tratar isto com os pés, não porque a qualidade seja inferior ao que é habitual, os analistas da Casa de Investimentos nunca permitiriam, mas porque vamos falar de duas empresas, duas marcas que literalmente também andam nos pés de muita gente em todo o mundo. Vamos fazer um duelo de investimentos entre a Nike e a Adidas, isto é, vamos pôr face a face duas empresas rivais e de alguma forma semelhantes do seu próprio mercado. São duas das mais fortes empresas de calçado e equipamento desportivo. Eu sou o Paulo Ferreira e o João Fontes e o Igor Vieira, analista sénior da Casa de Investimento, já estão aqui equipados e prontos a jogar. João e Igor, olá, bem-vindos. Olá, Paulo. Vamos então começar pelas origens, vamos perceber como é que nasceram a Adidas e a Nike. A mais antiga parece que é a empresa alemã, não? Exatamente. A Adidas surge no final da Primeira Guerra Mundial. O Adolf Dassler regressa à casa. Ele que até tinha formação em padaria, mas sempre teve uma paixão pelo calçado. E por isso, quando regressa à casa, decide começar a fazer calçado na casa dos pais. Uma fase muito difícil, obviamente, o rescaldo da guerra, em que havia, obviamente, uma escassez enorme de materiais e de dinheiro para as pessoas comprarem, mas, enfim, ele inicia-se nessa fase. Isto em 1920. Em 1923, o irmão do meio, o Rudolf, junta-se a ele, e em 1934 inauguram a primeira fábrica oficial, a fábrica de calçado Irmãos Dassler, que está, na realidade, é a origem da Adidas. Da Adidas, não é esta fábrica? Sim, claro. Depois, numa primeira fase, questionava-se bastante o sucesso deste negócio, porque naquela altura não havia o hábito de praticar desporto. Era algo como que não agora. era... As pessoas não andavam a correr por aí nas ruas Sem e nos dúvida. parques. Claro. Era algo que não era normal, mas isto surge porque o Adolf Dassler era obcecado por desporto. Ele adorava praticar desporto, então começou a criar protótipos de sapatilhas para correr com os colegas na floresta. E é daí que começam a surgir as primeiras sapatilhas para corrida. A empresa começa a ter algum sucesso, começa a ganhar alguma atração. Depois, obviamente, também há a ascensão do Hitler ao poder e ele, de facto, começa a potenciar a prática do desporto, porque ele entendia que era muito importante ter os jovens a praticar desporto, e isso acaba também por começar a criar o hábito de prática de desporto na Alemanha, e por isso eles começam a beneficiar com essas tendências. E em 1936 dá-se o primeiro grande salto da marca, que é o Adolf Dassler, alguns anos antes, tinha criado uma relação muito próxima com o selecionador de atletismo da Alemanha. E com essa relação de proximidade conseguiu ir à aldeia olímpica nos Jogos Olímpicos de 36, de ficaram Berlim, famosos pelo protesto, exatamente. E pela participação do Jesse Owens, que foi uma participação absolutamente extraordinária, com 4 medalhas de ouro, que por cima um atleta negro. E efetivamente ele consegue entrar na aldeia olímpica e mostrar os seus produtos a atletas internacionais, algo que ele até ali não tinha conseguido. Obviamente o grande objetivo dele era chegar ao Jesse Owens, que já chega a Berlim como uma grande estrela. Ele efetivamente consegue calçar sapatilhas Adidas no Jesse Owens. Esse é o primeiro grande salto da Adidas, porque obviamente é aí que a marca se torna conhecida a nível internacional. E já agora iniciando uma prática que se tornou depois corrente, que é no fundo calçar atletas de primeira linha de vários desportos. Sem dúvida, sem dúvida. A partir daí a marca começa a crescer muito, mas depois vem a Segunda Guerra Mundial, e aqui começam os problemas, efetivamente, entre os irmãos, porque o Rudolf, o irmão mais velho, que estava responsável mais pela parte de vendas das empresas, de vendas da empresa, o Adolf completamente concentrado na parte do produto, da criação do produto, a concepção. O Rudolf é chamado para a guerra e teve que ir, foi para uma cidade na Polónia, e o Adolf é dispensado porque era considerado fundamental ao desempenho da atividade normal da fábrica.
e isso criou logo um atrito enorme entre irmãos. Uma divisão entre eles, claro. Exatamente, porque o Rudolf não queria deixar o Adolf tomar conta da empresa, cria-se ali uma confusão enorme. O Rudolf depois tenta exercer influência para que o irmão também fosse chamado e para que ele fosse dispensado. Enfim, há ali 3, 4 anos bastante difíceis, um relacionamento muito difícil entre eles e entre a própria família. Com o fim da guerra, o Rudolf regressa à cidade, que tem um nome difícil de pronunciar, eu vou arriscar. E vamos lá, Igor. Que é Herzogenaurach. Eu não vou tentar. Eu vou só, assim, o ideal será dizer só Herzo a partir de agora, que é o nome porque a cidade é conhecida. Mas quando ele regressa então à cidade, pronto, a rivalidade entre irmãos acentua-se, começa a haver, enfim... Era irreconciliável. Exatamente, problemas por todo lado. Entretanto, o Rudolf é detido pelos aliados pela sua participação na guerra e ainda por cima é informado que foi detido devido a uma denúncia anónima. E obviamente ele aí relaciona com o irmão, cria-se, enfim, e a partir daí a relação fica absolutamente destruída e não há volta a dar. E aí então surge efetivamente a Adidas, que há a separação entre irmãos. O Adolf cria a Adidas, que resulta dos dois nomes dele, ou seja, Adi Dassler, não é? Que é a junção dos dois nomes, e o Rudolf cria a Ruda, que é o primeiro nome da Puma. Chamava-se Ruda, que era também a junção dos seus dois nomes, mas depois muito rapidamente ele altera o nome para Puma, porque vê que Ruda não era um nome muito, muito atrativo. Até hoje, exatamente. Na altura eles se separaram completamente. Eles tinham 2 fábricas na cidade, que estavam separadas por um rio. Um irmão foi para um dos lados do rio, o outro irmão vai para o outro lado do rio e cria-se uma rivalidade absolutamente brutal. Ou seja, o que é que eles fazem? Dividem o material das fábricas, dividem as pessoas e basicamente eles perguntaram aos colaboradores quem quer ficar com quem. Escusado será dizer que a equipa de vendas foi toda para a Puma, a equipa de produto ficou toda na Adidas. Os líderes de cada uma tinham essa educação. Claro. E por isso, depois, o que acontece é que passa a haver uma rivalidade tremenda na cidade, porque a Adidas e a Puma eram os principais empregadores, pelo menos um membro de cada família trabalhava ou na Puma ou na Adidas, então Herzog passa a ser conhecida como uma cidade das pessoas que olhavam para baixo. Porquê? Porque as pessoas, antes de falarem com um estranho, olhavam para os pés para ver que calçado é que eles tinham. Ainda hoje a cidade é conhecida dessa forma. Por isso, de facto, foi uma rivalidade de tal ordem que as pessoas que estavam ligadas à Puma ou à Adidas frequentavam padarias, cafés, restaurantes, cabeleireiros diferentes. Ou seja, havia mesmo uma rivalidade tremenda. Uma cidade partida ao meio completamente por 2 empresas e por uma rivalidade entre irmãos. Sem dúvida. Passando, criam-se então as 2 marcas. A Adidas, em 52, compra, isso é uma história também engraçada, compra o logotipo das 3 riscas a uma marca finlandesa, que era a Caru Sports, e agora outro aspecto engraçado é que compram o logo por 1.600 euros e 2 garrafas de whisky. Foi literalmente este o preço que eles pagaram. Sim, sem dúvida. E logo estamos a falar daquela flor, só das 3 listas? Das 3 exatamente. Numa primeira fase a Adidas usava 2 listas que até eram escuras. Eles perceberam rapidamente que aquilo não se destacava, não tinha efeito, passaram para 2 riscas brancas e depois então compram o logotipo com as 3 riscas e passa a ser conhecida como a marca das 3 riscas. Exatamente, até hoje também. Exatamente, ainda hoje é assim. Depois há outro marco interessante, que em 1967 eles fazem o primeiro grande patrocínio a um atleta profissional, ao Franz Beckenbauer, e lançam a primeira linha de roupa, algo que eles não faziam até essa data. Por isso Beckenbauer foi um futebolista importante na Alemanha. Importantíssimo, e por isso é um marco, por um lado, porque inicia um novo negócio, a parte de roupa, e por outro, porque também são pioneiros no sponsor de atletas profissionais, e por isso é de facto uma data marcante. Depois, em 1978, dá-se o falecimento do Adolf Dassler, fica a esposa e o filho mais velho a gerir a empresa, até 1989, quando se falece o filho, e a empresa é vendida a uma figura muito conhecida do mundo do desporto, que é Bernard Tapie, que na altura era presidente do Olympique de Marseille. E houve muitas polémicas, envolvido em muitas polémicas. Exatamente, depois vem a polémica com o Crédit Lyonnais, etc. Exatamente. Depois aparece o Robert Louis Dreyfus, que acaba por ser, de facto, por salvar a empresa, porque a empresa estava num problema... A empresa passou por grandes dificuldades, provavelmente vamos falar disso depois. Sim, as grandes dificuldades vêm precisamente dessa guerra entre irmãos, que
a guerra era de tal ordem, eles estavam tão focados uns nos outros que era absolutamente irracional, ninguém saiu a ganhar daquilo, porque a Puma e a Adidas chegam aos anos 90 praticamente falidas, as duas. E a guerra prolongou-se por várias gerações. Exatamente, e além disso, que foi ainda o erro principal, foi permitir o aparecimento de uma Nike, por exemplo, que ganha uma dimensão enorme e que basicamente anda a trabalhar sozinha e descansada da vida durante 1 ou 2 décadas, porque os irmãos estavam absolutamente focados em destruir-se um ao outro. Eu diria que a Nike só consegue aparecer por causa dessa distração da Adidas e da Puma. Pelo menos potenciou bastante o crescimento com isso. Claro. Muito bem, mergulhamos agora na história da Adidas. Isto é um duelo, já avisámos, João. Entra em campo agora com a Nike, com o opositor. Eu vou defender a Nike. Mas vamos a isso. Pronto, a Nike é fundada na década de 60 por Phil Knight. Phil Knight era um estudante ainda, era um fanático por desporto. Ele estudou na Universidade de Oregon, tirou o curso de gestão durante 3 anos. Nesses 3 anos esteve na equipa de atletismo da universidade. Foi treinado por Bill Bowerman, que era um treinador lendário nos Estados Unidos de corredores de meia distância. Ele foi treinador olímpico, aliás, nos Estados Unidos. E no seu livro autobiográfico, o Shoe Dog, já agora recomendo e que vamos adicionar um link nas notas do Exato, estas notas que nós vamos referindo ao longo do podcast. Sim, depois quem quiser consulta nas notas, claro. Sim, mas o Phil Knight refere que ele fez o curso de gestão, posteriormente fez um mestrado em gestão de empresas na Universidade de Stanford. E numa cadeira foi-lhe pedido um trabalho com tema livre, quase, de uma ideia de negócio. A ideia de negócio que ele teve foi se não era possível replicar o modelo das câmaras fotográficas, que na prática destronaram o setor alemão, que era dominado, o setor global era dominado pelas empresas alemãs de fotografia, de câmaras fotográficas. As câmaras japonesas apareceram e destruíram porque conseguiam ter custos laborais muito mais baratos, e a ideia era tentar replicar esse modelo no calçado esportivo. Se não era possível destronar a Adidas e a Puma, que eram as ao deslocar a produção, claro, que dominavam totalmente, claro. Se não era possível deslocar a produção para países com mão de obra mais barata, como era o Japão, que vinha da Segunda Guerra Mundial, destruída, e portanto com custos laborais muito baratos, se não era possível fazer isso. Portanto, ele ficou com esta ideia, isto foi a semente para o negócio. Ele, depois de terminar este mestrado, decidiu fazer uma volta ao mundo, uma viagem na volta ao mundo, e o último país que foi ao Japão. Quando ele chegou ao Japão, teve a ideia de ligar para a Onitsuka, ou melhor, já tinha a ideia de ligar para uma empresa de calçado esportivo, ligou para a Onitsuka, que hoje é a ASICS, uma empresa bastante conhecida. Também de material desportivo. De material desportivo, de calçado desportivo, e conseguiu marcar uma reunião com a empresa. Ficou super surpreendido com a qualidade do calçado, ao nível de uma Adidas ou de uma Puma, e, portanto, ofereceu à empresa ser o representante da marca nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, local onde ele vivia. Conseguiu esse contrato de representação, um ano ou 2, e fez uma encomenda de algumas amostras. Na altura gastou $50 em amostras, que só chegaram 2 anos depois, mas quando chegaram, a primeira coisa que ele fez foi enviar 2 pares de sapatilhas para o tal treinador, o Bill Bowerman, que de imediato viu a qualidade das sapatilhas e lhe propôs uma parceria, portanto 50-50, ou melhor, não foi 50-50 porque na altura o Bill Bowerman exigiu que o Phil Knight tivesse o controle, portanto deu-lhe o controle, foi 51-49. Mas assim nasce a Blue Ribbon, que era o nome da Nike antes de ser Nike. Portanto, nasce aqui, fazem uma encomenda de $300 de sapatilhas e o sucesso é imediato. Portanto, eles começam a vender porta a porta as sapatilhas. Eles vão fazem encomenda a um fabricante que fabrica com a marca deles. Portanto, eles encomendaram à Onitsuka, no Japão, recebem os tais $300 em mercadoria e vão vender a eventos desportivos. Foi o primeiro canal de venda da Blue Ribbon, foi ir a eventos desportivos, falar com treinadores, mostrar-lhes as sapatilhas, isto na mala do carro do Phil Knight, e o sucesso é imediato. Há uma procura brutal, há um crescimento muito rápido. Eles tiveram cerca de $8.000 de faturação no primeiro ano, no terceiro ano já tinham quase $100.000, portanto houve de facto uma adoção muito, muito grande. Aqui começa-se a fazer notar a influência do Bill Bowerman. O Bill Bowerman é uma espécie de cientista louco que ia desconstruindo as sapatilhas e ia testando novos materiais, novos designs para melhorar a performance dos atletas, portanto melhorar o amortecimento, melhorar o acolchoamento, a elasticidade, claro, a aderência da sola, portanto, e fazia-se pedido à Onitsuka, eles depois enviavam umas sapatilhas com um novo modelo. Portanto, aí começa-se a fazer sentir essa influência do Bill Bowerman. Eles começam também a usar representantes comerciais, que eram essencialmente ex-atletas que o Phil Knight conhecia ou que o Bill Bowerman, o treinador, também conhecia, e é assim que começam a expandir as receitas.
E na década de 70 dá-se um volte-face que marca de facto a história da empresa. Portanto, em 70 eles renovam um contrato de representação com a Onitsuka. Em 71 a Onitsuka, ao ver o sucesso da Blue Ribbon, quer também absorvê-los e, portanto, ameaça que vai terminar o contrato de representação. Em alternativa, propõe comprar a empresa. Portanto, o Phil Knight rejeita de imediato a ideia e decide construir uma marca própria, que é a Nike. Pronto, eles em 71 lançam as sapatilhas Nike, arranjam uma fábrica no Japão que lhes faz as sapatilhas e criam a marca. Aqui há uma história interessante que o Phil Knight tinha que financiar a operação da Nike. Então, eles cresciam muito rápido, encomendavam as sapatilhas, pagavam antecipadamente, não recebiam dinheiro logo, portanto havia necessidades de cash, de tesouraria que eram relevantes. O Phil Knight, para isso, foi trabalhando como contabilista, dava aulas também na Universidade de Oregon e ele conta isto, que penso que foi no último dia em que ele estava a dar aulas, que ele tinha decidido abandonar a universidade, mas encontrou uma estudante de design e propôs-lhe, ouviu-a a queixar-se que não tinha dinheiro para as propinas e precisava de arranjar um trabalho, portanto propôs-lhe desenhar o logotipo da empresa de calçado que ele tinha, da Nike. Ela desenhou, e isto foi no espaço de uma semana, e o Phil Knight conta que pagou $35 pelo logotipo, que é um logotipo dos mais famosos que existe, mais reconhecíveis do mundo. Milhões hoje em dia, não é? Claro. Na verdade, depois o Phil Knight, quando foi a oferta pública de venda, deu umas ações à designer pelo serviço, pelo logotipo, e ela nunca vendeu as ações e que hoje valem mais do que $1 milhão. Acabou por ser bem paga. Foi um bom negócio também para ela, mas claro. não foi o acordado com ela. E portanto, nasce a Nike em 71, depois aqui há duas inovações que são bastante interessantes. Em 72, nos Jogos Olímpicos de Munique, aparecem as pistas de poliuretano, aquelas pistas laranjas ou bordeaux, não é? Sim, que têm uma superfície esponjosa de alguma maneira, claro. Pronto, e a aderência das solas que existiam até então não era adequada e portanto o Bill Bowerman tenta pensar numa ideia para melhorar a aderência, lembra-se segundo reza a lenda, não é? No livro do Phil Knight, segundo reza a lenda, o Bill Bowerman, ao ver a máquina de fazer waffles da esposa, pensa naquele padrão e tenta adotar aquele padrão para as solas da Nike. E assim nasce a Nike Waffle, que foi um sucesso brutal e que levou a Nike para um patamar um bocadinho diferente do que estava. De facto, foi uma explosão de vendas naquele ano. Depois, em 76, já agora, em 76, houve também, em 77, eles são abordados por dois inventores com uma ideia exótica de adicionar bolhas de ar na sola das sapatilhas. Na altura o Phil Knight conta que estava prestes a recusar, porque parecia ser uma ideia difícil de execução, que aquilo não ia funcionar, mas o que de facto o que ele diz que fez-lhe o clique para aceitar a ideia foi eles dizendo que tinham levado a ideia à Adidas e a Adidas tinha recusado. E portanto a Nike queria ser o player ousado, não é? Queria tentar inovar, desromper o mercado e ao ouvir aquilo decidiu arriscar e assim nascem... Se eles não quiseram, nós queremos. Claro, é isso. Claro. E assim nasce as Nike Air, que foram um sucesso brutal, principalmente no basquetebol, como sabemos na década de 80, aquilo foi uma loucura em termos de procura. E continuam a ser, não é? E continuam a ser, sim. Aliás, há um filme agora aí nos cinemas já. Sim, o Air, conta a história. por acaso ainda não vi, mas sim, fala certamente sobre isso. Depois, no início da década de 80, eles tentam resolver de uma vez por toda a questão financeira, colocam a empresa em bolsa, portanto, avaliam em 1,1 mil milhões de dólares e a partir daqui, de facto, resolvem completamente. O controlo continua a ser tido pelo Phil Knight, eles criam uma classe dual de ações, já agora para explicar. Portanto, há uma classe A que vai para o mercado, há uma classe B que é controlada pelo Phil Knight, tem mais direitos de voto, tem a maioria dos direitos de voto, mas não tem os direitos económicos que a classe A. Dividendos Os dividendos são recebidos pela classe A e pela classe B também, mas ele consegue controlar na mesma empresa. Isto não era muito comum na altura no mercado, hoje já se vê em algumas empresas tecnológicas, mas foi assim que ele conseguiu manter o controle sobre o negócio. Na altura, a Nike tinha cerca de 50% já do mercado, portanto já dominava o mercado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mercado Nos Estados Unidos, claro. Sim. Depois há aqui uma rivalidade também que é muito geográfica de alguma maneira, sim, não é? Sim, a empresa americana versus a empresa alemã barra europeia, claro. Correto. E a partir daqui, enfim, a história é menos conturbada, não há tantos momentos de crise ou de vida ou de morte. Há aqui alguns eventos que se calhar acho que era bom destacar. Um é a parceria com o mítico número 23 do Chicago Bulls, Michael Jordan,
É essa história que é contada no filme. O filme é sobre essa parceria. Portanto, eles em 84 fazem um contrato de sponsorship, de representação do desportista, criam umas sapatilhas próprias, as Air Jordan, e já agora a história é curiosa, porque eles, na altura a NBA exigia que as sapatilhas fossem ou brancas ou pretas, ou branco e preto, mas não podiam ser de outra regras cor. muito restritas, exatamente. E a sapatilha que eles criaram para o Michael Jordan era branca, vermelha e preta. Pronto, isto ele usou no primeiro jogo, no jogo a seguir a NBA baniu e proibiu de usar essa sapatilha, e a Nike teve uma estratégia de comunicação brilhante. Fizeram outdoors em todos os Estados Unidos que tinha só uma fotografia da sapatilha e uma frase a dizer banido pela NBA. Pronto, a partir daqui a explosão de procura foi brutal e de facto isto foi super benéfico para a Nike. Penso que alguns jogos depois a NBA mudou o regulamento, mas a publicidade já estava feita. Claro. Sim, o fruto proibido estava criado. Foi um sucesso brutal. E já agora, em 95, passaram a Adidas em receitas. Foi só em 95, portanto até lá estavam a tentar acompanhá-los, e compraram a Converse em 2013, a empresa que detém as All-Stars. Compraram em 2013 e compraram a Umbro, que é uma empresa também europeia, em 2007, mas depois acabaram por vendê-la porque a integração não correu bem. O Phil Knight esteve como CEO até 2004, que na altura entregou as rédeas a um outro CEO, o Mark Parker, entrou em 2006, levou a empresa até 2020, e hoje temos um novo CEO que já entrou em 2020, o John Donahoe, que é um CEO que é o grande responsável pela uma vertente mais tecnológica e mais digital em termos de estratégia da Nike. De comercial, talvez. Sim. Claro, muito Eu bem. acrescentava só uma nota muito rápida que me passou relativamente à Adidas, que também é interessante, até porque tem um filme também, que é outro marco, além da questão dos SEOs, há um marco depois também em 1954, que é no Mundial de Futebol, que se realiza na Suíça, que é o chamado Milagre de Berna. Isto porquê? Porque a Alemanha vai para a sua primeira grande competição internacional depois da guerra, não é? Porque eles estiveram banidos durante algum tempo, e aparecem na final do Mundial contra a Hungria, que tinha na altura o Puskás, que era um dos melhores jogadores do mundo, e claramente eram os favoritos. Aliás, eles tinham ganho a Alemanha 7-0 ou 7-1 no jogo anterior, e por isso as esperanças alemãs eram praticamente zero. Só que a Alemanha tinha uma vantagem face à Hungria, que era desconhecida até aí, que eram as chuteiras da Adidas, e por isso a Alemanha tinha um desejo muito grande que começasse a chover, porque se o campo ficasse enlambeado e mais pesado, as chuteiras poderiam ser uma vantagem. Efetivamente, na segunda parte começa a chover, o jogo estava empatado, começa a chover, e a Alemanha acaba depois por ganhar 3-2, e até há um filme, que é um filme que foi realizado, que conta a história de uma família alemã, que é precisamente o Milagre de Berna, que também foi outro momento decisivo para a Adidas e que, pronto, catapultou a marca a nível global no futebol. Foi simbólico, Exatamente. de alguma maneira. Histórias retratadas da Nike e da Adidas. Vamos agora perceber em que ponto é que estamos agora. Isto é, que empresas são estas hoje, não é? E agora a Adidas. Adidas, começando pela Adidas, obviamente a Adidas e Nike continuam a ser as duas grandes referências a nível global, pela sua dimensão, alcance global, etc. Apesar de termos visto aparecerem várias empresas, uma Lululemon, Under Armour, Oka, On, Li-Ning, etc. A Adidas conclui o ano fiscal 2022 com 22,5 bilhões em receitas, um crescimento de 6% face ao ano anterior. A verdade é que nos anos pré-pandemia a Adidas crescia a mais de 10% ao ano, tinha margens operacionais cerca de 12%. Efetivamente, o que é que acontece? Após, na altura de 2020, 2021, surge o problema do algodão de Xinjiang, que acaba por afetar a Adidas, Nike e muitas marcas ocidentais. Começam a aparecer os problemas nas cadeias de fornecimento com a pandemia. Com a pandemia, claro. Exatamente. E depois há efetivamente um conjunto de falhas de execução operacional dentro da empresa que levaram inclusivamente à substituição do CEO. Kasper Rorsted foi CEO até 2022, abdicou em 2022, em agosto, e entretanto foi contratado um novo CEO que vem da Puma. Ele teve praticamente uma década. Puma, claro. Exatamente. Curiosamente vem da Puma. Ele teve lá praticamente uma década, fez um trabalho absolutamente excepcional e vem para a Puma com o objetivo de revitalizar a marca, obviamente. A Adidas teve também outro episódio que depois vamos falar um pouco mais à frente, que foi a parceria com o Kanye West, que não correu bem, nada bem, mas falaremos mais à frente.
E por isso aqui 2023 vai ser uma espécie de um ano zero para a Adidas, para resolver os problemas de cadeias de fornecimento, resolver os problemas de inventário, que é um problema que afeta todas as marcas neste momento a nível global, resolver as questões com o Kanye West e criar as fundações para, a partir de 2024, voltarem a crescer a 2 dígitos e levarem as margens para os 11, 12%, que é o objetivo da empresa a médio prazo. Claro, isto num mundo em que o comércio eletrónico e este mercado vai mexendo muito. E a Nike hoje? Sim. A Nike está numa situação melhor, apesar de tudo. A empresa é líder hoje no mercado global, tem cerca de 15% de cota. O mercado já agora estima-se que representa cerca de 330 mil milhões de dólares de faturação. Então, o mercado com uma dimensão bastante grande. Isto inclui um PIB português e meio. Exatamente. Isto inclui não só roupa desportiva para a prática desportiva, mas roupa desportiva para usar no dia a dia. Não é? Hoje a barreira, e também vamos falar sobre isso, a barreira entre o que é desportivo, o que é casual, também desbate-se um bocadinho. Portanto, a Nike no ano passado faturou cerca de 47 mil milhões de dólares. Ele tem crescido cerca de 8% ao ano desde 2011, o que é bastante acima da economia e mesmo acima do mercado. Portanto, eles têm conseguido ganhar cota de mercado ao longo do tempo. Em termos de receitas, só para dar esta referência, eles têm 39% das receitas na América do Norte, 27% na Europa e Médio Oriente, depois 15% na China e o resto será 15% no resto da Ásia e na América Latina. 60% das receitas são calçado, 30% é vestuário e depois 10% será equipamentos, bolas, esse tipo de coisa, e receitas da Converse também. Neste caso a Adidas é muito semelhante, é 57% de calçado, 37 de roupa e 6 de acessórios. É muito semelhante. Claro. Tem perfis muito parecidos as empresas, na verdade. Em termos de rentabilidade, a Nike tem uma rentabilidade melhor que a Adidas atualmente. Eles têm uma margem EBITDA, portanto, resultado operacional antes de depreciações, de cerca de 16,5%. Sobre as vendas? Que neste setor é muito interessante. Diria também, isto é relevante para compreendermos que o modelo de negócio tanto da Adidas como da Nike são bastante capital light, portanto o que chamamos de sem exigências de capital muito elevadas, porque eles não fabricam os produtos, eles recorrem a fábricas externas, portanto, fornecedores externos, obviamente. O investimento que eles têm são em algumas lojas próprias, porque uma parte das vendas são feitas através de distribuidores multimarca, mas serão centros de distribuição, lojas próprias e o canal online, não é? Portanto, o que não é muito exigente. E isto depois reflete-se na rentabilidade que eles têm em termos de os ROICs, ou a rentabilidade sobre os capitais investidos. Da Nike, da Adidas não tenho esse número na cabeça, mas da Nike foi de 40% nos últimos 3 anos. Então, o que é fantástico. O que é fantástico para uma empresa que vende calçado e vestuário desportivo. Sim, claro. A Adidas nesse campo é um pouco inferior, ainda à volta dos 30%. Sim. Claro. Sim, João. Só ia completar que estes números depois levam a performances em bolsa que são excepcionais. Portanto, a Nike, desde 2011, valorizou-se quase 600%, o que significa cerca de 17% ao ano. Em 12 anos. Em 12 anos, portanto, que é muito bom. Claro, sem dúvida. Nós estamos a falar de 2 marcas que toda a gente conhece, diria, que estão muito ligadas, obviamente, à performance desportiva, mas que cada vez mais os produtos deles são usados no dia-a-dia. E são uma marca de lifestyle, de estilo de vida de alguma maneira. Sim, esse é um dos grandes desafios destas marcas. Isto porquê? Porque tanto uma como a outra nascem como marcas de performance desportiva e são claramente esses produtos que lhes dão credibilidade e relevância no mercado. Isso pelas histórias que vocês contaram. Exatamente, absolutamente, foi aí que eles entraram, claro. Aí é fundamental que eles tenham uma presença muito forte no desporto e que tenham produtos muito atrativos e que se crie o chamado brand hit, não é? da marca, permanentemente. A verdade, e isto foi muito suportado pela presença que eles tiveram no futebol, no atletismo, ténis, rugby e basquetebol, fundamentalmente, esportes globais e com milhões de praticantes a nível global. A verdade é que nos últimos anos os produtos de lifestyle começam a ganhar muito peso nas marcas esportivas e hoje em dia já representam uma fatia relevante, e aqui basicamente há 3 grandes vagas que ajudam a explicar um pouco este crescimento, que é, por um lado, na década de 70 há o impulso do hip-hop e da terrace culture, que basicamente eram os fãs de futebol em Inglaterra que se juntavam nos pubs e cafés antes e depois dos jogos e que começam de facto a utilizar muito os ténis. Os sapatos de desporto no dia-a-dia, claro. Da mesma forma que as grandes estrelas de hip-hop na altura. Depois, nos anos 80, há de facto, como o João já tinha referido, o lançamento da Air Jordan, que é um evento absolutamente decisivo para o crescimento
do calçado desportivo a nível global e que cria também depois quase um sinal de estatuto, não é? Ou seja, ter uma Air Jordan era um... Quase que afundávamos como ele. Exatamente. Claro. Exatamente. Era claramente uma afirmação muito forte. E depois a terceira vaga acontece na última década, que é muito potenciada pela era digital e depois pelo crescimento do mercado e cultura de revenda de sapatilhas, que de facto tem crescido, já é um mercado de vários mil milhões e que tem crescido de uma forma brutal. Há uma coisa curiosa que também gostaria de apontar, que é o CEO da Adidas, na última conferência de apresentação de resultados, pediam-lhe a segregação dos resultados por performance e lifestyle. E ele dizia, eu não tenho o número de cabeça, mas na realidade esse número é irrelevante. Porquê? Porque hoje em dia, quando andamos na rua e quando nos cruzamos com as pessoas, vemos muitas pessoas a utilizarem sapatilhas de performance no dia-a-dia. Claro. Aliás, há marcas, como por exemplo uma Oca, que aparece como uma marca de performance e hoje em dia é absolutamente normal ver as pessoas na rua a utilizar esse tipo de sapatilhas. As pessoas não distinguem, percebeu, a maior parte delas quando vão comprar. E por isso ele próprio explicava, não é? Antigamente nós conseguíamos saber, ok, nós enviamos X número de sapatilhas para aquela loja. Aquela loja é uma loja de performance, por isso X% das receitas é de performance. Hoje em dia já não é assim. A loja de performance, vende lifestyle, a loja de lifestyle vende a mesma coisa. Misturou-se tudo. Exatamente, ou seja, acaba por haver aqui uma... Deve haver modelos que nascem como performance e acabam em lifestyle. Acabam no lifestyle, sem dúvida. Estou-me a lembrar do Stan Smith, por exemplo. O Stan Smith, não sei, por exemplo, nasceram para o ténis, claramente, não é? Exatamente, eram sapatilhas de ténis, sem dúvida. E por isso, hoje em dia, é muito difícil distinguir estas duas coisas. Agora, continua a ser de facto muito importante para estas empresas, e aliás a Adidas já teve problemas no passado e teve que os resolver. A base destas empresas é claramente a performance, e se a performance não funcionar bem, se não tiver produtos atrativos, um pipeline interessante, a parte lifestyle não resolve problema nenhum. Tornam-se numa marca de calçado e não de uma marca desportiva. Sim, há aqui um dado, só antes de saltarmos de tema, eu na semana passada por acaso encontrei aqui uns dados de uma sondagem da Randstad que eu acho que também ilustra bem a vontade que as pessoas têm de usar roupa desportiva. Consultora de recursos humanos. A Randstad, consultora de recursos humanos. Eles fizeram uma sondagem nos Estados Unidos a trabalhadores relativamente ao uso de roupa informal ou de roupa formal. Portanto, e há aqui dois pontos que eu apontei que eu acho que merecem ser referidos. 79% dos inquiridos referem que têm uma política no emprego já de ou usar casual ou nem sequer têm dress code. Portanto, 80% quase já podem usar roupas informais no seu local de trabalho. E 33% dos inquiridos dizem que se demitiam do trabalho se fossem obrigados a usar uma roupa mais formal. Portanto, se os obrigado a deixar de usar ténis ou sapatilhas, se quiserem. Diz bem dos tempos em que vivemos, não é? Portanto, esta roupa já é adotada na sociedade. Mas isso vê-se em todo lado. Vê-se nas ruas, vê-se nas empresas, mesmo em setores mais tradicionais, financeiros e por aí fora. As sapatilhas ou os ténis tornaram-se parte no fundo do guarda-roupa diário. Vamos falar da forma como estas empresas chegam ao mercado, chegam aos seus consumidores. Há aqui uma tendência e o reforço do canal Direct to Consumer. Sim, na prática o que significa isto é que a Adidas e a Nike nas primeiras décadas da sua vida usaram uma estratégia de venda através de revendedores, de lojas multimarca, e isto foi o que eles usaram para crescer rapidamente. A loja típica que vende calçado desportivo e onde encontramos várias marcas, claro. Uma Decathlon, por exemplo, passa publicidade. Sport Zone, por aí fora, claro. Exatamente. O que estas duas empresas têm conseguido compreender, e isso também é explicado se calhar porque o canal online foi desenvolvido e é muito mais fácil hoje serem elas próprias a vender os produtos, mas de facto eles têm focado a sua atenção muito mais num canal direct to consumer, que significa ou lojas próprias ou venda diretamente ao consumidor através do seu site da internet. A Nike foi eventualmente mais rápida a adotar esta estratégia, também é um reflexo da situação em que está, mais dominadora e portanto com maior conforto a fazer isso. A
A Adidas, a Nike já agora saiu mesmo de vários canais multimarca nos Estados Unidos, portanto abandonou e quer canalizar as vendas só para o seu canal online ou para as suas lojas próprias. A Adidas é mais tradicional nesse aspecto. A Adidas tem uma opinião um bocadinho diferente, principalmente o novo CEO quer fazer uma gestão mais equilibrada dos canais de venda. Não canais tem próprios versus multimarca terceiros. Claro. Sim, portanto é expectável que a transição seja mais lenta nas duas empresas, mas o foco, penso, a longo prazo será aumentar o canal direct consumer nas duas empresas. Isso é benéfico porque é um canal que é mais rentável e isso explica também a melhoria. A Nike melhorou cerca de 2 pontos naquela margem EBITDA, 2 pontos na última década e muito por culpa do direct consumer. Portanto, o direct consumer representava em 2010 só 16% das receitas, hoje já é quase 40%. E essa diferença leva-os a apropriar-se de mais margem. Claro. Isso, mais margem. E na Adidas também é cerca de 34% das receitas no último ano. Portanto, há também esta tendência de aumento nas duas empresas. É um ritmo diferente, mas é um canal claramente que é o foco estratégico em termos de comercialização do produto. O marketing e a comunicação destas marcas, já falámos disso aqui pontualmente, em vários casos, liga-se muito também às colaborações com celebridades, sejam atletas ou não, mas sobretudo atletas, o endorsement que é feito, já falámos aqui do Michael Jordan, é um exemplo máximo, mas aliás a história dessas marcas, como vocês contaram, começa muito por calçar atletas de alguma maneira. Exatamente, sim, claramente isto começa com os atletas. A verdade é que nos últimos anos tem também alastrado para designers, estrelas de música, moda, etc. Pessoas que de alguma forma representam uma forma de estar na vida em vários níveis. Exatamente. Pessoas que são referência e por isso eles têm feito parcerias que podem ir desde pagar, assinar contratos para cantores ou estilistas ou coisa do género, utilizarem peças de roupa ou calçado em eventos conhecidos, ou então fazerem mesmo parcerias para desenvolver coleções com o nome dessas figuras. E aqui estamos a falar, por exemplo, numa Nike com o Drake, o Kendrick Lamar, Travis Scott. A Adidas fez com a Beyoncé, com o Pharrell Williams, Jenna Ortega, o Jerry Lorenzo, etc. Ou seja, há aqui de facto nos últimos anos uma tendência de se associarem a celebridades, não apenas na área do desporto, mas também de outras áreas. E isto tem uma explicação. Por um lado, as marcas Adidas e Nike foram ganhando notoriedade e são hoje em dia uma referência a nível global, e por isso estas estrelas também têm, obviamente, interesse em associar-se a estas marcas, mas por outro, no caso específico da Adidas, a Adidas olhou para estas parcerias como uma forma de entrar nos mercados. Ou seja, a Adidas, obviamente, tem mais dificuldade em atuar no mercado norte-americano. Claro. E a associação com uma Beyoncé ou com um Pharrell Williams, obviamente, dá-lhe uma visibilidade completamente diferente e também os posicionou num nível de preços diferente, porque apostaram em entrar no mercado pelo segmento alto e não pelo segmento baixo, que é totalmente dominado pela Nike, que é extremamente difícil de penetrar, e por isso optaram pelo segmento alto, associaram-se a estas figuras e foi uma forma de entrar nos Estados Unidos e tiveram um desempenho absolutamente brilhante nos últimos 6-7 anos. Obviamente estas colaborações também têm riscos e por isso há sempre o risco de se associarem a uma marca ou uma figura que possa ter um comportamento é um risco reputacional de alguma maneira. Exatamente. Claro. E é o risco depois da vulgarização das parcerias, ou seja, de haver demasiadas parcerias e de vulgarizar esta forma de atuação. Aqui, mais uma vez, vou dar o exemplo da Adidas, que teve um problema grave com o Kanye West, que teve declarações antissemitas e racistas, etc. Enfim, um comportamento e depois leva as marcas inaceitável. Claramente a afastar-se depois destas figuras. A marca teve que se afastar, teve que assumir uma imparidade enorme e por isso é claramente um problema. Agora, a verdade é que são parcerias interessantes. Outro tipo de parcerias é com uma Disney, uma Lego, uma Star Wars, etc. Ou seja, são parcerias que estas marcas têm procurado fazer também para aumentar o seu alcance. Há também das duas marcas, das duas empresas, tentativas de fidelização muito fortes, não é? De clientes, no fundo de fãs das marcas. Como é que isto funciona
funcionam os... Sim, as duas empresas têm programas de lealdade, o Membership Programs, como eles lhe chamam. A ideia é tentar melhorar a comunicação com os clientes. Isto só é possível hoje em dia por causa dos canais digitais, termos aplicações online nos telemóveis, e efetivamente é um canal que é hoje em dia fundamental até para incentivar aquela estratégia do direct to consumer. Então é quase uma estratégia que apoia essa estratégia. Hoje, estes dados não são sempre comunicados, mas a Adidas terá no seu Adi Club cerca de 300 milhões de membros registados, que já é muito, muito grande. A Nike tinha há 2 anos atrás cerca de 200 milhões, hoje não sabemos quanto é que tem, mas será um número parecido com a Adidas, em teoria até se calhar superior ao da Adidas. Portanto, este é claramente um ponto muito interessante. A Adidas refere até o valor que os membros, ao fazerem compras, fazem compras num valor superior. Fazem não só mais vezes compras na Adidas, mas quando compram também empresas, claro. produtos com maior valor. E, portanto, isso claramente adiciona valor para as duas empresas. Claro. Há pouco já falaram aí dos mercados geográficos das duas marcas, como é que isso se reparte. Há aqui 2 grandes mercados. Os países emergentes, que têm classes médias ascendentes, a China e a Índia. Não sei, já estão a contribuir muito para o crescimento destas marcas, mas se calhar está aí o futuro também, não? Sim, a China foi claramente o grande motor de crescimento da última década para estas duas empresas. Os chineses não tinham um hábito de prática de desporto ao nível do que tínhamos no Ocidente, e por isso claramente na última década fizeram esse caminho, e foi um motor de crescimento tremendo para estas duas empresas. A verdade é que tivemos o problema do algodão de Xinjiang, também há naturalmente o aparecimento de empresas chinesas competentes e com bons produtos, que foi o caso da Li-Ning e da Anta, e que por isso, de certa forma, nos últimos 2 anos abrandaram bastante o crescimento da Adidas e da Nike. Ainda assim, há um estudo recente da Bernstein que mostrava que tanto a Adidas como a Nike continuam no top 5 das marcas mais respeitadas na China, isto marcas a nível global, não estamos a falar do setor de desporto. Sim. E por isso são de facto marcas com uma reputação tremenda e muito respeitadas nestes mercados, por isso acreditamos que o potencial continua lá. A China ainda tem um potencial de crescimento tremendo, como sabemos, ainda há uma grande parte da população que não tem acesso a este tipo de produtos. E a verdade é que no caso específico da Adidas, há aqui uma diferença entre Adidas e Nike. A Nike obviamente beneficia do estilo de vida americano, não é? Do estilo de streetwear americano, e exporta esse estilo para o resto do mundo. E o basquetebol também, que é um desporto muito mais forte na China, certo, não é? Também beneficia disso, é verdade. No caso da Adidas, a Adidas não tem um estilo de vida alemão para exportar, ou coisa, por isso tem que agir de uma forma um pouco diferente, não é? Claro. E por isso a Adidas... a Alemanha é menos glamourosa a esse nível. A Adidas sente a necessidade de criar plataformas de desenvolvimento nesses países, ou seja, criar equipas criativas que criem produtos direcionados para esses mercados, ao contrário da Nike, por exemplo, que também explica um bocadinho a diferença de margens entre as empresas. A verdade é que, enfim, continuamos a olhar para a China como um mercado com potencial tremendo. Obviamente há depois também esta guerra comercial China-Estados Unidos, cria aqui algum ruído, mas é certamente um mercado muito interessante. Depois há o mercado indiano, que é um mercado também, como sabemos, com potencial... Aliás, a Índia já é, desde há um mês talvez, o país com mais população. A verdade é que é um país muito menos desenvolvido. Lá está, mais uma vez, a prática de desporto é muito menor, a penetração das lojas de desporto é muito inferior, é tudo inferior. E aqui, por acaso, curiosamente, nem a Adidas nem a Nike lideram este mercado. Este mercado é liderado pela Puma, que entrou neste mercado mais cedo e que tem as receitas da Puma são superiores às da Nike e Adidas juntas. Mas só para dar uma noção da dimensão, a Puma fatura 400 milhões por ano na Índia. Ou seja, ainda é muito pouco. Estamos a falar... Mas também significa que a Nike e a Adidas então quase não existem, digo eu, não é? É muito pouco. Tem uma presença muito pequena. Só para referência, a Nike na China são cerca de 5 bis, 5 mil milhões. Isto só para dar uma ideia que estamos a falar de ainda um valor muito menor. Agora, o CEO da Adidas dizia muito recentemente que tem a certeza absoluta que o crescimento da próxima década vem da Índia.
como é lógico. Claro, sim, com o crescimento económico, com a constituição da tal classe média. E foi ele o responsável pelo crescimento da Puma na Índia. Exatamente, por isso ele conhece bem o mercado. Ele estava na Puma, foi ele que explorou esse mercado. Só um parênteses, haverá aí uma história para contar da Puma na Índia, de certeza, uma história de sucesso. Aqui não é um fenómeno, não fazia ideia, e é um fenómeno. Já falámos aqui também de alguns franchises que quer a Adidas, quer a Nike têm, isto é, linhas de produtos, se quisermos, bem identificadas. Como é que isto funciona? Sim, isto é diria que é um dos pontos cruciais na gestão quer da Nike, quer da Adidas, que é a capacidade de gerir os franchises. Portanto, como sabemos, a Nike e a Adidas têm quando digo franchise, são modelos históricos que foram muito bem sucedidos, e há vários exemplos. Na Adidas temos a Stan Smith, a Samba, a Gazelle, portanto são modelos que são reconhecidos por toda a gente e que já têm décadas, na verdade. Mesmo, claro. E a Nike tem as Air Jordan, as Air Force, as Cortez, que foram o primeiro modelo, que aliás era um modelo que era da Onitsuka, da ASICS, mas que depois a Nike também incorporou. Mas o ponto aqui é a capacidade de gerir a oferta face à procura que existe pelo produto é crucial, porque nem a Adidas nem a Nike querem inundar o mercado com produtos e diminuir a procura por estes. Há um exemplo, a Adidas teve uma inovação, isto foi na última década, as NMD, que foram um sucesso brutal, houve uma procura gigante, e a Adidas, enfim, caiu na tentação de inundar o mercado e satisfazer essa procura, mas ao fazê-lo reduziu a atratividade do modelo, e hoje, na verdade, a procura é muito pequena por aquela sapatilha, porque toda a gente tinha aquele par de sapatilhas. Claro. E, portanto, esta capacidade de gerir a oferta e a procura exclusividade, massificação versus exclusividade, não é? É quase uma arte, claro. E é de facto um dos pontos fundamentais na gestão destes dois negócios. E há algo que o Igor já falou, que é a explosão que houve nos últimos anos do mercado de segunda mão, que ilustra muito bem esta diferença entre a Nike e a Adidas, que a Nike de facto soube gerir muito bem este ponto, que é no mercado de segunda mão. É comum ver-se sapatilhas da Nike a serem vendidas a um valor superior ao que foi vendido inicialmente. Portanto, isso ilustra bem que de facto é impressionante, claro. É impressionante. Claro. Aliás, já vamos aqui com alguns minutinhos aqui no nosso episódio, mas vamos concluir. Feitas as contas, portanto, estamos a falar de duas empresas cotadas nos mercados, com estas características que vocês acabam de expor aqui. Como é que vocês olham para isto em termos de negócio? Sim, eu concluiria com o seguinte: como sabes, nós olhamos para a qualidade dos negócios e tentamos reunir isto em três pilares, não é? Se o negócio é bom ou se não é bom. E os três pilares são a existência ou não de vantagens competitivas, as equipas de gestão e as avenidas de crescimento. Portanto, o que eu diria é que estas empresas cumprem os três pilares em pleno. No caso das vantagens competitivas, eu diria que há dois fatores que eu acho que merecem destaque. Um é a marca, e só a marca é que justifica nós pagarmos $100 ou 100 euros por umas sapatilhas que sabemos que custam $15 na fábrica a serem produzidas. O custo de produção é esse, claro. E que temos alternativas com uma qualidade equivalente numa loja, numa Decathlon, com uma marca diferente, mas sabemos e conseguimos comprá-las por 30 euros, não é? Mas estamos disponíveis para pagar 100 euros porque a marca diz-nos alguma coisa, e portanto isso é claramente uma vantagem competitiva que é bastante significativa. Por outro lado, a escala que estas duas empresas têm é o que lhes permite investir na marca e na publicidade e nos endorsements com celebridades, com desportistas. Isto depois é um ciclo vicioso, não é? Porque ao investir este dinheiro, eu depois alimento o poder da minha marca e faz com que os clientes estejam disponíveis para pagar os tais $100 ou $200 ou 300, claro. em alguns casos. Portanto, vantagens competitivas, claramente, estão bastante protegidos estes negócios. Em termos de avenidas de crescimento, como vimos, o mercado da athleisure, de roupa desportiva, tem crescido a um ritmo acima da economia. É expectável que continue a crescer, porque a adoção desta roupa em ambientes que antigamente eram formais acontece aos nossos olhos, e isto tem acontecido. Temos também o vento dos emergentes, da Índia, da China, por aí fora, e de outras regiões, como é óbvio. Portanto, isso vai continuar a adicionar valor. E depois temos duas equipas de gestão que eu acho que percebem estes mercados plenamente, são super competentes, têm uma cultura de inovação e de competitividade, e portanto estamos muito confortáveis em afirmar que estes dois negócios são negócios excepcionais, sem qualquer dúvida. Sim, eu para concluir acrescentaria só que de facto são empresas em fases ligeiramente diferentes, ou seja, temos uma Nike numa fase
perfeitamente tranquila, a carburar normalmente, sem grande ruído. A Adidas, como eu tinha explicado há pouco, está aqui numa fase quase num ano zero, em que há alteração do CEO, há uma reorganização da empresa, nova definição de objetivos estratégicos, etc. E por isso, isso também explica um bocadinho o facto de estarem a transacionar a níveis diferentes. Obviamente, há aqui na Adidas o facto dela ter aqui um risco de execução um pouco superior, porque há de facto está nesta, exatamente, por facto está nesta fase de transição, neste ano de transição, apesar dos últimos resultados terem mostrado que está a desempenhar até melhor do que se antecipava, nomeadamente na China. Este risco de execução justifica de facto o desconto entre duas empresas que, do nosso ponto de vista, têm qualidade excepcional e que eventualmente não se justificaria um desconto tão grande entre as duas. Muito bem. João Fontes e Igor Vieira, obrigado a ambos pela partilha do muito que sabem, que conhecem sobre estas duas empresas, sobre este mercado. Foi um ótimo duelo este, de facto, entre a Nike e a Adidas. Este episódio do Investidor Inteligente termina aqui. Podem encontrar mais informação no site da Casa de Investimentos. Não se esqueça que este é um podcast informativo e não representa qualquer oferta ou aconselhamento de investimento. Voltaremos brevemente com outro tema, outro episódio. Até lá.